Aleluia. Bom dia, amados. Graça e paz. Aleluia. Irmãos, esqueça da pessoa que está do seu lado agora. Sei que você já adorou ao Senhor. Erga suas mãos. Ore ao Senhor nesse momento, agradecendo pelo fôlego de vida que Ele te deu nessa manhã. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esse dia, Senhor Deus, que o Senhor nos concede. Agradecemos pela oportunidade, ó Pai amado, de estarmos reunidos em família, ó Deus. E para aqui ouvir da Tua voz, da Tua palavra, Senhor meu Deus, eu declaro, Pai amado, que a palavra que é aqui trazida, ó Deus amado, eu subjugo todo o meu eu, toda a minha carne, ó Pai amado, e toda palavra que sai da minha boca, Senhor, possa sair como flecha e atingir o coração dos Teus filhos nessa manhã. Eu repreendo, Pai amado, todo espírito de contenda, Pai amado, todo bloqueio na mente, caindo por terra. E as pessoas aqui, ó Senhor Deus, recebendo do Senhor instruções para que possam viver uma vida plena e repleta da graça do Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos, fiquem em paz. Aleluia. Eu sei que não vou perguntar se vocês estão bem, porque eu tenho a plena certeza que vocês estão bem. Se aqui estão, porque o Senhor nos proporcionou mais um dia de vida, um dia com saúde, um dia onde nós podemos, aqui como família, estar reunidos para poder adorar ao Senhor. Eu queria pedir para você nessa manhã, se desconecte de tudo, deixe tudo que ficou lá fora para trás. A Bíblia fala que quem de nós, por mais ansioso que nós possamos estar, a gente pode acrescentar um dia sequer à nossa vida. Então nós cremos que nós estamos no lugar certo, um lugar onde nós podemos falar diretamente com o Pai. Sabemos que o Espírito habita em nós, mas aqui é o lugar onde nós podemos nos reunir. E aqui em família, como a palavra nos fala, de um suportar o outro, no sentido de um poder apoiar o outro. Então entenda que esse lugar não deve ser um lugar onde você vem para marcar ponto. Aqui não é empresa, aqui não é um clube. Você tem que ter o desejo de estar aqui. Não vem aqui para achar que se eu não for, o pastor vai me cobrar porque eu não estou indo ao culto. Tenha esse lugar como um lugar de centro de treinamento para as suas vidas, onde as palavras aqui ouvidas irão transmitir para o seu coração instruções para que você possa viver uma vida plena no Senhor. Então, a palavra de Deus nos fala ainda que aquele que ouve essas palavras e não a pratica é como o homem que olha para o espelho, logo sai e esquece da sua própria face. Se nós aqui viermos e tão somente escutarmos a palavra do Senhor, como dizem, entra por um ouvido e sai pelo outro, de nada vai ter valia na sua vida. Simplesmente você está vindo para um lugar, escutando instruções poderosas e não está tomando posse daquilo que Deus colocou nas suas vidas. Então deixe que essas palavras entrem no seu coração. Esqueça tudo que está lá fora. Dificuldade todos nós temos. Às vezes para estarmos num lugar, a gente tem que subjugar o nosso próprio eu, colocar a carne no seu devido lugar e falar assim: não, você vai ficar no seu lugar. Porque pelas nossas emoções, nós não queríamos nem estar aqui. Tantas coisas acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente nos deparamos e falamos: meu Deus, não tenho força para continuar. Mas é o Senhor que nos sustenta. Amém? Mas amados, entrando propriamente dito na mensagem, a mensagem que o pastor nos colocou para esse dia, para essa manhã, que nós possamos estar compartilhando com vocês. E o tema é assim: Cristo, criados para sermos semelhantes a Cristo. Amém? Eu sei que foi nos dado um texto base, mas eu não poderia deixar de abordar esse tema sem entrar numa passagem que é bem conhecida de todos nós, uma passagem que está lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 26 em diante, do 26 ao 31. Mas para que a gente possa, antes que a gente entre propriamente nessa leitura,
eu queria contextualizar um pouco antes. Então nós sabemos, todos vocês conhecem esse livro, né? Um dos livros do Pentateuco, escrito por Moisés, inspirado por Deus. Então fala que Deus, Ele foi criou dia e noite, céus e terra. Então nós vemos que a cada dia o Senhor foi criando alguma coisa. Então nós vemos o processo, se vocês assim me permitem, o processo evolutivo daquilo que Deus foi criando no mundo. Então Deus criou o dia, a noite, foi criando, e a palavra fala que depois que Deus criou, Ele viu que tudo era bom. Então chega na parte onde nós queremos de fato entrar, que é quando Deus faz o homem, e Ele cria a sua imagem, a sua semelhança. Então diz assim lá a parte do verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes, isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhe será por mantimento. E assim fez. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Aqui nós vemos que quando Deus foi criando as coisas, a palavra nos fala que Ele viu que era bom. Mas quando Ele criou o homem, a palavra mesmo nos afirma que Ele viu que era muito bom. Então aqui eu posso colocar assim, colocando, o ápice da criação do Senhor é o homem. Então Ele criou o homem e sujeitou a terra ao seu domínio. Sabemos que a própria palavra vai nos falar que o homem deixou que esse domínio escapasse pelas suas mãos, não é isso? Mas nós entrando de fato, o que isso quer dizer sermos a imagem do Senhor? Sermos a semelhança do Senhor. É isso que nós precisamos entender. E consegue colocar aquela imagem? A imagem talvez não seja bem nítida para vocês, mas veja, todos sabem que eu tenho 3 filhos, e o meu menor, que é o Henrique, ele veio depois de eu ter feito uma cirurgia, estar vasectomizado, e na época é só um parênteses aqui na ministração, irmãos, para que vocês possam entender, e eu viajava muito, e até pensamentos, acusações vieram sobre as nossas vidas, sabe? Pensamentos de adultério em cima sobre nós. Mas já havia uma promessa de Deus sobre as nossas vidas que nós teríamos mais um filho. Eu e minha esposa nós planejamos, mas não foi como nós planejamos. É como Deus determina nas nossas vidas. E aqui onde eu quero chegar. A foto de cima sou eu, não sei com quantos anos de idade. Embaixo o Henrique. Mas nós temos uma semelhança muito grande. Então eles parecem muito comigo. Então sabemos que os filhos, às vezes parecem mais com a mãe, às vezes parecem com o pai. Mas não é sobre essa semelhança, pode tirar aqui. Não é sobre essa semelhança que a Bíblia relata para nós, que ela quer nos ensinar. Porque se nós estivéssemos falando sobre a semelhança física, nós estaríamos dizendo que Deus possui um corpo, e isso nós estaríamos trazendo uma limitação a Deus. E não é isso, não é sobre isso, não é sobre uma semelhança física que a Bíblia trata, que nós somos criados para ser a semelhança de Deus. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Mas também nós podemos analisar um pouco mais e sabemos que Deus é Espírito,
Ele é todo poderoso. E a semelhança que Deus quer trazer para nós não é uma semelhança de que nós somos pequenos deuses na terra. Não é isso. Nós não somos pequenos deuses na terra. Sabemos que através da palavra do Senhor, a autoridade que o Senhor colocou sobre nós, nós temos poderes em Cristo para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Isso a palavra nos garante. Esse é o poder que Ele nos dá. Mas isso não faz de nós deuses na terra. Então a semelhança não se trata sobre isso. Então sabemos que Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós cremos nessa palavra. Mas de fato o que é sermos semelhantes a Deus? Por que Ele nos criou dessa forma? Então nós sabemos que Deus, em suas características, Ele possui características que Ele não transfere ao homem. Sabemos que Deus, Ele é onipotente. Os irmãos creem nisso? Deus é onipresente. Deus, Ele é imutável, Ele é eterno. Então existem características em Deus que Ele não transferiu ao homem. Então são características particulares de Deus. Então Ele não transmitiu a mim. Eu não conheço ninguém que seja eterno na terra. Conhece alguém que seja eterno na terra? Alguém que não tenha começo, não tenha fim? Existe algum Melquisedeque aqui nesse lugar? Eu creio que não. Então é assim, existem atributos de Deus, características de Deus, que Ele não transferiu ao homem. Mas existem características, existem atributos que Deus fez questão de transmitir ao seu povo, aos seus filhos. E é nesse ponto que nós entramos e que nós começamos a nos assemelhar a Deus. É justamente nesses atributos que Deus comunicou às nossas vidas. Então, uma das características que Deus comunicou aos seus filhos, à sua criação, é a capacidade de pensar. Em toda a sua criação, animais, peixes, aves, répteis, eles não têm essa capacidade. Você pode até falar, não, mas eles pensam. Ok, mas não nesse sentido de pensar, de um raciocínio lógico, de decidir coisas. Entendam? Então esse atributo Deus trouxe para as nossas vidas. Então nos assemelhamos a isso em Deus. Então Ele trouxe uma capacidade criativa também sobre nós. Nós podemos também criar coisas. Sabemos que não, porque Deus Ele criou. A palavra nos fala que Deus criou céus e a terra a partir do nada, a partir da tua palavra. Nós temos a capacidade de criar coisas a partir daquilo que já existem. Então muitas vezes as pessoas, cientistas, homens, criam algumas coisas e algumas pessoas falam, estão brincando de ser Deus. Não, sabemos que o Senhor delegou para nós, colocou para nós esse poder de criatividade. Era justamente para trazer para nós coisas que precisamos no nosso dia a dia. Então existe um processo evolutivo no mundo. Antigamente nós não tínhamos carros, hoje nós temos através dessa capacidade criativa que o Senhor colocou na vida de pessoas. Então todos nós aqui temos essa capacidade de criar coisas na direção de Deus. Outra característica que o Senhor colocou em nossas vidas, emoções. Aqui ainda coloquei aqui, Deus interage com a criação emocionalmente. Ele sente alegria, tristeza pelo pecado. É claro que as emoções de Deus não se contaminam com o pecado. É justamente isso. Nós temos emoções. Então Deus transmitiu isso para as nossas vidas. E nós podemos ver essas emoções. Lá em Salmos 35:14, poderia colocar para mim? Diz assim: portava-me como se eles fossem meus amigos. Não, Salmo 135:14. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Então aqui nós vemos um exemplo, uma passagem que mostra que Deus, Ele tem compaixão para com o seu povo. Lá em 1 João 4, capítulo 4, verso 8, diz o seguinte:
aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então entendemos que aquilo que o Senhor quis compartilhar conosco, nós sabemos que Deus, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. E Ele distribuiu, Ele compartilhou esse amor em nossas vidas. Então por isso que nós temos em nós esse sentimento de amar as pessoas de uma forma verdadeira, né? Sabemos que o mundo hoje está tão corrompido, né? E tantas coisas acontecem, mas esse sentimento existe dentro de nós, porque Deus compartilhou isso conosco. E ainda tem um outro exemplo de alegria. Sofonias capítulo 3, verso 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te em ti com júbilo. Desculpa, irmãos. Mas enfim, nós sabemos que o Senhor, Ele compartilhou conosco a alegria também. Então nós podemos compartilhar com os irmãos a alegria. Então a palavra mesmo nos ensina que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, né? Então porque muitas das vezes tem pessoas que o simples fato de você conseguir algo, avançar, tem pessoas que não compartilham desse sentimento com você, sabe? Existe aquele sentimento de inveja, e não é isso que nós aprendemos aqui. Nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então é isso que o Senhor tem nos ensinado para as nossas vidas. E um outro ponto, e isso não se limita somente a isso, nesse sentido de esses atributos que eu estou passando aqui, não se limita a isso, a semelhança com o Senhor, mas Ele também nos deu uma capacidade de avaliação. Isso não quer dizer que nós temos o poder de julgar as pessoas. Essa capacidade de avaliação quer dizer o seguinte: você tem a capacidade de avaliar aquilo que é certo, o que é errado. Então você tem a capacidade de, numa situação, você falar assim: isso aqui eu posso participar, isso aqui não convém que eu participe. Então hoje nós estamos vivendo uma situação que as pessoas tentam colocar tentam incutir na nossa cabeça que tudo é válido, que tudo é permitido, que tudo convém. As pessoas colocam de uma forma assim: eu acredito no poder da livre escolha. Deus nos deu a liberdade para escolher tudo, então eu posso fazer tudo. Esses dias mesmo eu até compartilhei com a minha esposa isso, eu estava almoçando com dois amigos, e eles assim na mesa começaram a citar coisas para mim, falando que eu saio mesmo, eu curto mesmo, porque eu tenho que viver a vida, porque a vida é uma só. Aí o outro já rebateu: não, a vida não é uma só, a morte que é uma só, e a vida é todo dia, então tem que viver todo dia. Eu fiquei pensando assim, mas na hora o Espírito Santo comunicou em meu coração: você não precisa viver isso, você não precisa estar no meio de pessoas assim. É assim, pessoas que eu conheço há muito tempo, uma delas é até parente meu. Eu fiquei analisando e eu via que aquelas palavras eram para me afrontar. Em um dado momento eu falei assim: vocês querem que eu saia da mesa? A minha esposa até falou assim: você poderia ter falado isso. Mas veja, amados, nós estamos chegando num ponto em que não cabe mais rodeios. Em algum momento você vai ter que se posicionar. Você vai ter que falar: se vocês querem a minha presença, vocês devem aceitar aquele quem me criou, aquele a quem eu sirvo, aquilo em quem eu creio. Porque se nós ficarmos com rodeios, irmãos, a gente só vai viver de fachada. Eu estava vendo um vídeo esses dias, e uma pessoa que nem é cristã, ela falava assim: hoje as pessoas, para viver em sociedade, elas mentem.
Para ela ter um relacionamento, ter pessoas ao seu lado, populares ao seu lado, elas mentem para satisfazer o ego das pessoas. Então chegou um tempo que não dá mais para a gente ficar tentando agradar as pessoas. Não dá. Então isso tem sido muito claro em meu coração. Então chegará um ponto, quando nós comentamos aqui, que vocês deixem de lado tudo aquilo que vocês vivenciaram essa semana, deem validade à palavra do Senhor. Então tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou trazendo de mim, não é um livro próprio meu, não é isso, tudo está na palavra. Todo ensinamento que aqui eu estou trazendo, vem da palavra do Senhor. Então quando vocês começarem de fato a dar crédito à palavra do Senhor, vocês vão ter que se colocar numa posição de: quanto mais eu dou crédito à palavra do Senhor, menos pessoas eu terei ao meu lado. Pessoas que não têm a mesma visão que a minha, mesma visão que a sua. Então, é notório, quando vocês começarem a dar crédito e a cumprir a palavra do Senhor, será um processo seletivo na sua vida. Só caminharão com vocês pessoas que têm a mesma visão. Não porque vocês vão rejeitá-la, não, porque elas não vão ter a capacidade de seguir vocês, porque vocês vão seguir para um alvo certo, aquilo que a palavra te instrui, aquilo que a palavra te conduz. Entenda, irmãos, chegou um tempo de, como a gente diz, sem massagem. As verdades precisam ser ditas. Se pessoas vão ficar chateadas, com raiva, eu não posso fazer nada. Mas assim, essa semana, naquele momento específico, foi muito claro na minha vida. Eu não preciso de ficar massageando o ego de ninguém. Se as pessoas se levantam para me atacar, para tentar me confrontar, por que eu preciso ficar fazendo, como dizem, sala, lobby para as pessoas? Então elas conhecem aquilo que eu tenho. Já falei da palavra do Senhor. Sabe o Deus que eu acredito. E se levantam para me atacar de uma forma... Então, não querem a minha presença. Quem me sustenta é Deus, não são as pessoas. Amém? Então, esse poder de avaliação é para que vocês entendam que o Senhor colocou na vida de vocês o conhecer do que é o certo, do que é o errado. Poder avaliativo das coisas. E esse poder avaliativo não traz a vocês o poder de julgar pessoas. O julgamento pertence a Deus. A nós compete orientar. Avaliamos uma situação e falamos: olha, essa situação não está correta. Então, se conserte, busque ao Senhor. Amém? Mas sabemos, irmãos, que mesmo quando Deus nos criou para sermos a sua imagem, a sua semelhança, mesmo assim o homem pecou lá atrás. Deus deu o domínio para a sua vida sobre toda a terra. Então a terra estava no seu domínio. E hoje, infelizmente, nós vemos isso ainda hoje. As pessoas preferem trocar aquilo que Deus colocou em suas vidas por situações momentâneas, por prazeres naturais, por dinheiro, por poder, ganância. Se levanta contra tudo e contra todos. Nós não podemos os mesmos erros que aconteceram no passado possa acontecer de novo em nossas vidas. O homem trocou a sua posição de dominador por uma enganação do diabo. E hoje nós temos visto as mesmas coisas. As pessoas trocam
querem trocar tudo aquilo que Deus colocou em suas vidas, todo o poderio, por questões pontuais, prazeres mundanos, coisas que não trazem nada. Mas essas mesmas pessoas que trocam esses prazeres carnais hoje, são aquelas mesmas pessoas que vêm até você falando: eu estou com um problema, você pode orar por mim? Elas reconhecem em vocês uma pessoa que tem a autoridade do Senhor para quebrar julgos, pessoas que têm autoridade em si através do Senhor para orar e curar enfermos, mudar situações, abrir portas de emprego, mas elas não se lembram quando estão vivendo os prazeres carnais da vida. É lógico que nós não vamos desprezar essas pessoas, mas chegou um tempo da gente tomar um rumo para as nossas vidas. Não dá mais para a gente ficar brincando. Uma hora eu estou na presença do Senhor, outra hora não estou. Temos que entender que o Senhor tem nos chamado para um relacionamento muito mais sério, um relacionamento onde coisas vão mudar completamente nas nossas vidas. Aí eu queria ler com vocês lá em Colossenses, no capítulo 1. Versos 13 ao verso 15. Que diz o seguinte: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Então nós sabemos que quando Cristo Ele veio à terra, Ele veio para resgatar aquilo que o homem perdeu. O homem trocou a posição de ter um relacionamento com Deus sem intimidade nenhuma, e Deus veio resgatar aquilo que o homem havia trocado, aquilo que o homem havia perdido. E como homem aqui nessa terra, ele se sujeitou às mesmas tentações que nós nos sujeitamos hoje, mas Cristo jamais pecou. Então nós temos Cristo como exemplo. Sabemos que Ele sofreu aqui nessa terra para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor novamente. E que toda a imagem que um dia foi manchada, e que nós olhávamos para o espelho e não conseguíamos ver mais a presença do Senhor na nossa vida, que nós tivéssemos a oportunidade novamente de nos reconciliarmos com o Senhor. Então vocês precisam entender que toda vez que nós recusamos o sacrifício do Senhor, é como se nós mesmos estivéssemos colocando Cristo na cruz e crucificando-o novamente. Não foi em vão que Cristo veio a esse mundo, para que nós tivéssemos a oportunidade de termos uma nova oportunidade de relacionamento com o Pai. E lá em Romanos, lá no capítulo 8, no verso 26, diz o seguinte: e tendo o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Versos 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então aqui a própria Bíblia nos fala que nós temos como Cristo uma referência como imagem para as nossas vidas. Amém? E aqui de fato eu quero entrar no texto que foi o texto referência, pastor. Está lá em Colossenses, no capítulo 2, em princípio versos 6 e 7, que diz assim: ora,
como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Aleluia. Então esse aqui era o texto básico para que eu pudesse estar ministrando, mas como eu falei, eu não podia deixar de falar sobre a semelhança de Cristo, a semelhança em Deus, sem passar por aquele texto base. Mas aqui o apóstolo Paulo nos ensina, né, para que a gente cresça em ações de graça. Então todos os atributos que Deus pôde comunicar a nós, tudo isso faz com que nós cresçamos, sejamos como Ele, para poder alcançar pessoas, para sermos pessoas melhores, cada dia mais crescendo em amor e graça na sua presença. É isso que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. E eu ainda, e até para já começar a finalizar aqui a passagem, essa ministração, e se a equipe de louvor já quiser subir, né, a gente pode já ir caminhando para o fim. Eu queria continuar lendo um pouquinho mais. Em Colossenses, no capítulo 2, deixa eu pegar minha versão aqui. Então o apóstolo Paulo, ele vem nos falando um pouco mais, trazendo algumas instruções para as nossas vidas. Então nós lemos aqui até o verso 7. Então a partir do verso 8 diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Só uma pausa aqui, irmãos, é justamente aquilo que nós comentamos. As pessoas tentam colocar em nossas vidas, tentando pregar para nós, falando que algumas coisas não são erradas perante o Senhor. Você tem um livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Será de fato que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos? Podemos até fazer, mas como ficaria você, eu, diante do Senhor? Sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, que não é do agrado do Pai, nós temos a sensibilidade em nosso espírito, porque o Senhor nos comunica de pronto: olha, isso não está do meu agrado. Então eu tenho certeza que vocês têm dentro de vocês o Espírito para poder te conduzir, a te dar instruções, a fazer aquilo que é realmente a vontade do Senhor. Lá no verso 8 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10: e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo do pecado, da carne, pela circuncisão de Cristo. Verso 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13: e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então aqui nós vemos a passagem que o apóstolo Paulo nos fala que quando Cristo se entregou na cruz, se fez pecado por nós, começamos a ter o livre acesso ao Pai novamente. Então o véu se rasgou e nós temos contato direto com o Pai. Hoje nós não temos mais que depender de um intermediador para as nossas vidas. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para apresentar as nossas ofertas diante do Senhor. Hoje você tem a liberdade de entrar na presença de Deus. Melhor colocando, você está na presença do Senhor. Então hoje você tem a liberdade de falar diretamente com o Pai e colocar diante dele todas as suas necessidades, sabe, todas as suas fraquezas. Sabe, irmãos, a gente se sentir fraco em algum momento das nossas vidas não é demérito para ninguém.
Sabemos que vivemos um mundo complicado e muitas vezes as situações da vida nos subjugam. Mas é por isso que Deus colocou pessoas ao nosso lado para poder nos ajudar nesse sentido, nessa caminhada. E não é problema nenhum você chegar para alguém e falar assim: olha, me ajude em oração porque eu estou passando por uma dificuldade. Olha, vamos interceder por tal pessoa. Olha, vamos fazer isso. Porque a própria palavra de Deus nos fala: quando 2 orarem em concordância, será aceito no céu. Então, amados, hoje você tem dentro de você o próprio Espírito Santo. Hoje não dependemos mais de nenhum intercessor. Você não precisa mais de ninguém para poder apresentar uma causa diante do Senhor. Amém? No verso 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de vós, cravando-as na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles tirou em si mesmo. Amém? Então, amados, Deus nos comunicou algum dos seus atributos para que nós pudéssemos fazer a diferença nessa terra, para que essa palavra não fique só em nós mesmos. Tudo aquilo que aqui é ministrado, tudo aquilo que aqui é depositado em seu coração, ela tem que produzir um efeito, primeiramente em sua vida, porque não é possível que ao longo de tanto tempo que nós temos ouvido essa palavra não possa causar uma mudança na sua vida. Nós não podemos estar dentro da igreja de uma forma e no mundo, onde nós não temos nenhum irmão conhecido, nenhuma pessoa conhecida da igreja, nos portarmos de maneira completamente diferente. Veja, a nossa vida de cristão não se resume em aparência física. Eu estava analisando uma passagem que Cristo ele foi traído por um beijo. E eu comecei a me perguntar, a analisar essa passagem, e comecei a refletir que Cristo, no momento que ele viveu com os seus discípulos aqui nessa terra, ele não era diferente dos seus discípulos. Por ele ser o Cristo, o Messias, ele não era diferente. A Bíblia não fala que ele tinha uma túnica diferente dos seus servos, porque para ele ser preso, para ele ser conhecido, necessitou que um homem o traísse através de um beijo, para que indicasse que ele era o Cristo. Veja, o fato de você se portar com vestimentas, isso é um dogma de algumas igrejas. A forma como você fala não muda a sua essência interior. Quando essa palavra ela entra no seu coração, ela tem que mudar. Tudo aquilo que não pertence, que não faz parte mais do seu meio, tem que mudar. E essa mudança começará a aparecer de dentro para fora. Sabe, amados, quando nós aqui ministramos a palavra do Senhor, aqui não é um lugar para te motivar. Aqui não é uma palavra motivacional. Aqui é um lugar para que você possa ter instruções, onde o Senhor vai comunicar em você, vai trazer de você aquilo que já está depositado em seu coração, vai te instruir, vai te impulsionar a fazer, a mudar, a agir de maneira completamente diferente. Porque se aqui fosse um lugar para te motivar, seria temporário. Mas quando nós somos guiados, quando nós somos movidos de dentro para fora, para tomar posições diferentes, isso jamais vai mudar a sua vida. A tendência é crescer, é avançar cada dia mais. E você, como eu sempre falo, você vai ministrar a vida de pessoas sem ao menos você abrir a sua boca. Pessoas terão vocês como referência. Pessoas vão falar: aquele ali realmente é um cristão. É ruim quando as pessoas chegam para você e falam: ah, você é um cristão? Nem parece, você se comporta como todo mundo. Olha que decepção para as nossas vidas. Agora, diferente onde as pessoas olham em você e realmente vê a semelhança em Deus, a semelhança em Cristo. Não só no seu portar,
que não são vestimentas que nos definem, mas são atitudes, são comportamentos. São palavras onde pessoas às vezes estão desesperadas, você está na paz do Senhor. Você fala palavras que mudam, que transformam. Pessoas que estão desesperadas e naquele momento uma simples palavra. Não que a palavra do Senhor seja simples, mas uma palavra inspirada pelo Senhor, porque você está ligado diretamente com o Pai. Uma palavra que vai mudar, que vai transformar. Isso você vê o mover de Deus. É isso que vai transformar a sua vida. Então você começa a entender que quando você aqui vem, você recebe instruções, você começa a dar crédito ao Senhor. Mas se você precisa vir aqui todos os cultos, e você olha para trás e vê, nada mudou, alguma coisa está errada. Então comece a dar valor à palavra do Senhor. Comece a dar crédito. Seja guiado pelo Espírito do Senhor a fazer, a se mover. Busque a presença, a semelhança do Senhor nas suas vidas, para que coisas comecem a acontecer, para que coisas comecem a mudar nas suas vidas. Eu sei que eu preciso melhorar em muito. Eu tenho buscado no Senhor. Sei que hoje eu sou melhor do que era alguns anos atrás. Mas como diz a própria palavra do Senhor, eu procuro buscar, avançar, até que eu chegue à estatura do varão perfeito. E isso é para todos nós, amados. Nós estamos aqui para aprender cada dia mais. Amém? Aleluia. Amados, poderiam ficar de pé? Espero que essas palavras possam, de fato, entrar no coração de vocês. Que não seja como a passagem do semeador, que fala que as sementes foram caindo em diversos terrenos. Eu declaro que as palavras que hoje aqui foram ministradas, não minhas palavras, as palavras do Senhor, elas tenham caído em terra fértil, elas possam brotar no tempo certo. Eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de vocês, mas entendam que Deus jamais Ele vai fazer as coisas forçosamente. Vocês têm que dar a liberdade para que o Espírito possa comunicar em seus corações aquilo que o Senhor quer fazer. Muitas das vezes nós temos que nos subjugar realmente, subjugar a nossa carne e falar, não é dessa maneira, é como o Senhor tem instruído em meu coração. E eu sei que todos vocês têm essa sensibilidade em seu espírito. Então comece a se colocar na posição, comece a buscar a presença do Senhor, comece a se colocar. Sabe, muitas das vezes situações vão te trazer dores, mas são dores para crescimento. O Senhor jamais vai colocar algo na sua vida para trazer peso sobre a sua vida.